E hoje eu vou trazer para vocês sobre formatação condicional com ícones, que foi o conteúdo mais votado lá na minha página do Instagram. Se você ainda não me segue, siga lá, @professora Isadora, ok? Então vamos lá. Eu quero fazer aqui uma avaliação dos salários da empresa e eu quero levar em consideração os ícones como sinalizadores, para eu encontrar os valores mais altos e mais baixos. Então vou selecionar a minha coluna, vou clicar na formatação condicional e eu vou em conjunto de ícones. Observem que aqui eu tenho vários tipos de sinalizadores que eu posso estar utilizando para aplicar aí nos meus salários. O que a gente mais costuma usar são as setas, né? Setas direcionais, as formas que imitam um semáforo, então essa daqui do lado, a daqui de baixo também às vezes algumas pessoas utilizam, e embaixo esses indicadores, tá? Que eu tenho, né, o ticket ali avisando que tá ok, ou o alerta, e esse aqui do lado, tá? Os outros a gente não costuma utilizar muito, mas vocês podem estar utilizando também. Então eu vou colocar aqui esse conjunto com 4 setas, eu quero o indicativo de que aquilo que está mediano, eu quero saber se ele está mais para positivo ou mais para negativo. Então, vou clicar nele e ele já fez para mim toda a avaliação. O próprio Excel em si, ele analisa qual é o maior valor que eu tenho, qual é o menor valor, e aí ele faz a distribuição para poder colocar os indicadores para gente. Então, eu tenho aqui os valores mais altos, né, indicativo verde, eu tenho o amarelo, que está indicando aí que o que está mediano está para baixo, não está para cima, e eu tenho os valores mais baixos em si. Então, eu consigo ter uma visão bem rápida, né, dos salários mais altos e mais baixos que eu tenho. Poderia também estar utilizando outros indicadores, por exemplo, eu posso selecionar aqui, vou lá em formatação condicional, eu vou retirar esse primeiro, tá, para não ficar um por cima do outro e acabar sobrecarregando o Excel desnecessariamente. Vou clicar para limpar regras e limpar regras das células selecionadas. Limpou. Vou voltar lá de novo, vou colocar conjunto de ícones e eu vou colocar agora como um sinalizador, tá? Os semáforos em si. Então, clicando, ele já mostra para mim todos eles, da mesma forma que fez com a seta, porém eu não tenho aquela sinalização da seta indicando para baixo, que o que está mediano para baixo e não para cima. Outra forma que eu tenho de utilizar aqui também é eu mesma estabelecer as minhas faixas que eu quero que ele considere. Então, vamos ver. Limpar as regras selecionadas, vou voltar lá de novo, conjunto de ícones, e agora eu vou lá embaixo em mais regras, que eu vou estabelecer algumas coisas aqui. Clicando, a primeira coisa que nós temos aqui são os ícones a serem utilizados, tá? Eu vou clicar aqui e eu vou utilizar essas setinhas aqui, ó. Vou utilizar esse aqui, certo? E agora aqui eu vou estabelecer as minhas faixas. Primeira coisa, troca o tipo para número, porque nós estamos trabalhando com número aqui dentro. E agora eu vou estabelecer qual é a minha faixa. O que eu quero que considere como um salário mais alto? Todos os salários que forem acima de R$ 1.300, ok? Então, vou colocar aqui R$ 1.300. Observe que quando eu clico na parte de baixo, ele automaticamente muda aqui para quando o valor for menor do que 1.300 e maior do que, a gente vai definir. Para ser um valor mediano, um salário mediano, nós vamos considerar como 1.100, certo? Então, vamos lá, 1.100, certo? E se eu clicar em qualquer lugar aqui, ele automaticamente vai atualizar para mim. Eu poderia já direto clicar no OK, que ele vai fazer essa atualização também, tá? É só para mostrar para vocês que ele faz toda essa referência para vocês de uma forma bem simples. Feito isso, vou clicar em OK. E aí, observem agora que todos os salários que eu coloquei como acima de 1.300, eles estão com o verdinho. Todos que estão entre 1.100 e 1.300, né, 1.299 no caso, está com amarelo e vermelho está abaixo de 1.100. Quero fazer uma alteração nisso, dá para fazer? Dá. Eu venho em formatação condicional, venho em gerenciar regras e eu vou dar 2 cliques na regra que eu já criei para poder alterar. Então, vamos dar 2 cliques aqui. Eu vou considerar agora o valor alto como 1.400 e aqui, ao invés de ser 1.100, eu vou colocar como 1.200. Vamos ver as alterações que ele vai fazer. Vou dar OK, vou clicar para aplicar e aí dê uma olhadinha que ele já modificou bastante a minha visualização com relação a essas faixas que eu criei. Vamos agora para o nosso próximo exemplo, que é vendas por região. Eu tenho aqui os valores que foram as vendas totais, né, o valor total vendido em cada uma das regiões, e eu tenho aqui a meta que seria da minha venda de 2.500 por cada região, ok? Como que eu vou fazer
para estabelecer que cada um desses daqui mostre aqueles ícones com referência à minha meta. Eu vou selecionar toda a minha coluna, vou lá na formatação condicional, conjunto de ícones. Eu quero que ele mostre para mim como atingiu, não atingiu ou quase atingiu, certo? Então, eu vou escolher mais regras e eu vou estabelecer esse conjunto de ícones aqui, ó. Eu quero esse, tá? Xzinho não atingiu a meta, ali o alerta tá quase que atingindo a meta e o verdinho já atingiu, certo? Então, vou clicar, já fez a alteração para mim. Agora, na questão do valor, tipo, muda para número e aqui, eu não vou mexer na de baixo por enquanto, tá? A de cima, eu vou estabelecer que ele tem que ser maior ou igual que a minha meta. Então, vou clicar na setinha e vou colocar ali que tem que ser maior ou igual à minha meta em si, certo? O que eu quero que ele faça para mim na de baixo? Que se o valor da minha venda e o valor total tiver acima de 80% com relação à minha meta, ou seja, estiver entre 80% e 99% da minha meta, que ele coloque como o alerta. E aí, para eu fazer isso, aqui na frente eu vou modificar para a fórmula e eu vou colocar igual a F1, que é a minha meta, vezes 80%. Então, ele vai fazer o cálculo. Se for maior do que o valor que está aqui, ele vai colocar para mim como um ponto de exclamação. Se for abaixo, aí ele já vai colocar para mim como sendo, né, o vermelho ali, que está bem longe e provavelmente não vai conseguir atingir a meta. Então, vou dar OK. E deu uma olhadinha que ele já fez para mim, ó. Esse e esse atingiram o OK, já passaram da meta. Esse daqui no Centro-Oeste, tá aí o alerta nele, porque ele tá com 2.345, então ele tá entre essa faixa, né, que a gente colocou aí acima de 80% da nossa meta, e os outros dois, o Norte e o Sul, eles estão bem abaixo da meta estabelecida, tá? Então, provavelmente não vão atingir a meta, ou já não atingiram, vai depender aí do relatório que vocês querem gerar, tá? Então, vocês podem fazer essas modificações para que ele adeque do jeito que vocês precisam, tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha num outro exemplo que eu trouxe para vocês também com os ícones. Vocês podem fazer aqui um controle também de vendas, porém vocês têm uma venda geral e vocês querem analisar como que está, né, essas vendas no decorrer de um período, vamos colocar assim. Então, eu tenho a meta do mês, que no caso aqui é 10 mil. Porém, até agora, o total que foi vendido foi 7.653,52. Eu coloquei aqui uma porcentagem para vocês poderem fazer como referência. Deixa eu até deletar e mostrar para vocês, ó. Vou fazer igual esse valor dividido pela meta. Dando Enter, ele vai dar aqui a porcentagem para mim. Se não aparecer como porcentagem, é só clicar aqui em cima e ajustar as casas decimais nesses dois botõezinhos, tá ok? Então, vamos pensar o seguinte, eu quero que ele mostre para mim aqui os ícones conforme a meta está se aproximando ou não. A gente fez isso considerando todos esses valores aqui. No nosso caso, eu estou fazendo um somatório geral, ok? Vamos imaginar aí que eu tenha uma loja só, eu tenho um negócio só, eu quero ir calculando as vendas e eu quero levar em consideração a meta estabelecida para aquele mês, tá? E eu quero que ele mostre aqui para mim com o sinalizador, se tá ok, se não tá, se tá em alta, se tá em baixa, enfim. Vou clicar na formatação condicional, conjunto de ícones, e eu vou escolher um ícone para colocar ali. Vou colocar o semáforo, ok? Para a gente poder ficar aí um pouquinho diferente. Só que eu não vou escolher por aqui. Se eu colocar por aqui, eu não vou ter referência lá em cima da minha meta. Então, eu vou clicar lá em mais regras e vou deixar o semáforo mesmo, né? Que está aqui indicando. E na questão do valor, o valor maior ou igual a, vou fazer igual ao anterior. Vou trocar aqui para número e vou indicar a minha meta, que está no G1, certo? Agora, o próximo daqui de baixo, eu quero também que ele faça um cálculo para mim que se tiver acima de 70%, né, da minha meta, que ele mostre para mim o amarelo, tá? O alerta. Se for abaixo, tem que mostrar o vermelho. Então, vamos à nossa conta. Vou trocar aqui para fórmula igual o G1 vezes 70%. Tá ok? Feito isso, vou dar OK. Já mostrou para mim a sinalização amarela. Vamos fazer o seguinte agora. Eu quero mudar aqui para 8.000. Continuou como amarela. Vou colocar aqui para 5.000. Opa, já mudou para verde. Vou colocar aqui como 15.000. Mudou para vermelho. Posso usar aqui também aqueles outros sinalizadores, tá? Vou gerenciar regras.
Vou clicar aqui, vou trocar o meu ícone. Posso utilizar esse daqui, posso utilizar esse, eu até acho mais interessante vocês utilizarem esse daqui para poder fazer esse tipo de situação. Ó, aplica, tá? E aí vocês conseguem ter uma visualização melhor. Opa, tá em baixa, tá aí mediano, tá em alta, então vocês conseguem fazer esse tipo de controle, tá? Vocês têm também a questão das estrelas, que tem gente que gosta de para mostrar para vendedores, questão de metas e tal, vai lá e coloca as estrelas sendo preenchidas, ó, tá? Mas eu prefiro que seja colocada aí as setinhas, enfim. Posso colocar aqui a setinha também, ó. Aí eu tenho que ajustar toda a minha porcentagem, porque elas são 4 ícones em si, então tem que ajustar toda a porcentagem aqui do jeito que eu considero, tá? Então aqui eu coloco, por exemplo, vou trocar para número, vou indicar a primeira célula. Embaixo eu vou colocar como fórmula, e aí eu vou indicar que essa daqui de cima a gente considera como 75% do valor, tá? E a de baixo, deixa eu copiar aqui. Todas as vezes que vocês alteram aqui, ele zera aqui do lado, tá? Então, modifica antes o tipo para depois fazer a aplicação do valor ou da fórmula. Então, dando OK, vou aplicar, vou dar OK de novo. Então, já está colocando para mim como vermelho, porque eu não tenho aí nem 50% direito, tá? Tem 50% e um pouquinho. Se eu vier aqui colocar como 10 mil de novo, ó, já mudou para 7 mil e tá em alta, tá em alerta, mas tá em alta. Tá vendo que a gente consegue ir ajustando esses sinalizadores? Uma outra coisa que vocês podem fazer também aqui no Gerenciar Regras é vocês mostrarem somente o ícone. Então, clico, dou OK, aplico, ó, ele mostra somente o ícone. Se vocês quiserem fazer uma coluna à parte só para poder mostrar somente os sinalizadores, vocês podem, ele vai tirar esse valor aí para vocês, tá ok? Tudo vai depender de como vocês estão organizando os ícones de vocês. E uma coisa bem interessante, vou voltar aqui na parte de controle de salários, é que vocês podem fazer filtragem com base nos ícones. Então, se eu clicar lá no filtro, vamos lá, classificar e filtrar, filtro, vou clicar aqui na setinha, eu tenho filtrar por cor, e aí eu posso definir qual é o ícone que eu quero que ele mostre para mim naquele momento. Então, eu quero que ele mostre todos os salários que estão baixos. Clico aqui e ele vai fazer essa visualização pra gente. Então, é muito legal vocês utilizarem essa questão da formatação dos ícones. Eu fiquei muito feliz quando vocês votaram aí para fazer a formatação condicional com ícones, porque vocês têm uma série de possibilidades para trabalhar e a visualização dos relatórios fica muito mais fácil. E a filtragem também, vocês viram ali, também fica bem mais simples de fazer, ok? É isso, minha gente. Como foi uma votação muito acirrada, eu vou trazer para vocês também a utilização das funções PPGTO e IPGTO para poder descobrir aí numa parcela o que a gente está pagando de juros e o que está pagando do valor do produto em si, ok? Um forte abraço e até a próxima!